E o jeito que as narrativas são contadas, às vezes importa mais do que o que é contado. Porque uma história idiota dessas, de uma fábrica de chocolate fantástica, é uma história idiota. Mas agora o jeito que ela é contada faz ela ser interessante, faz ela ser lúdica, faz ela ter pontos de acesso à mente humana com momentos de suspense, momentos de comédia, momentos de absurdo. E o absurdo gera o risível e coisas assim. Enfim, como você conta a narrativa é muito mais importante. E esse é um vídeo para quem já viu o filme. Obviamente eu não vou ficar resumindo nada, que isso não é resumo de filme. Vamos começar. Esse é o filme que nós analisaremos, a história mais precisamente que nós analisaremos. E a teoria que eu percebi. De novo, eu não estou falando que isso é certo, que isso é errado, mas eu vi desse jeito e isso parece corroborar as minhas percepções. Vamos lá. A história, ela é uma história infantil. É um filme voltado para o público infantil ou livre. Então ele pega algumas categorias de idade até superiores ao infantil, mas ele tem que ser acessível e palatável para o mundo infantil. Sendo assim, não pode se falar sobre coisas violentas, sobre coisas pesadas. Mas se vocês perceberem como essa narrativa é contada, é muito interessante. Porque, resumindo, se você tirar todo o elemento cômico da história do filme, o que você tem é um cara super rico convida 5 crianças com seus pais com uma promessa de um prêmio para o seu mundo fantástico, fechado, enclausurado ali do resto do mundo. E as crianças vão morrendo. É óbvio que isso não pode ser dito no filme, porque é um filme infantil. Mas a partir do momento que uma criança come um doce absurdo, um elemento químico não testado, a partir que uma criança é sugada por um tonel de chocolate derretido, ela morre. Mas eles não podem colocar isso no filme infantil. E tem que trazer o elemento cômico. Mas se você remover o elemento cômico, o que você está vendo é isso. É um bilionário que convida 5 crianças com a promessa de um prêmio, e os pais enganados vão junto, e as 5 crianças vão sendo sacrificadas ao longo do filme, ao longo da história, da narrativa. Bilionário, muito esquisito, excêntrico, convida crianças para o mundo fantástico dele. Os pais acham aquilo uma maravilha. Os filhos estão sendo premiados, eles vão para um mundo fantástico passar um dia de diversão. Vocês estão entendendo? Ao longo do tour pelo mundo fantástico deles, a primeira criança, ela... Eu vou botar assim porque eu não sei se isso vai ser censurado pelo YouTube, mas ela vai embora. Ela vai embora, se vocês estão entendendo. Qual o meio que ela vai embora? Aquele gordinho. Água. Ele é afogado. A primeira criança é sacrificada sendo afogada. Aí vem essa aqui, eu acho que essa é a segunda, que é através da comida. Terra. Depois vem... Os detalhes são muito sutis. Essa aqui, a Violet. Não, a Veruska. Como ela vai embora? Vocês podem dizer, ela foi pro lixo. Lixo não tem nada a ver com elemento. E se fosse, seria terra. Mas são detalhes que eles vão soltando que parecem imperceptíveis. Mas depois que você vê o filme com essa ótica, você fica assim, meu Deus, tá na cara. Ele fala, é uma breve frase que ele fala só. Daí você já pode tirar tudo. Um incinerador. Para onde vai o lixo? Vai para o incinerador, que está quebrado, por sorte. Mas senão ele seria ligado às quartas-feiras. Ele fala algo assim. Vocês entenderam o que eles colocaram aqui? Aí, isso é coincidência. Por que o diretor que pensou esse filme colocaria uma criança sendo afogada? A segunda,
sendo morta por comida. A terceira, incinerador. A garota ia ser queimada viva. Tem o elemento cômico dos esquilos e não sei o que, isso mistura a mente, mas se você parar pra pensar na narrativa da história, essa garota ia ser queimada viva, sendo jogada no lixo. Uma criança vai pela água, outra criança vai pela terra, outra criança vai pelo fogo. Eles não podem colocar ela sendo morta aqui, porque isso é um filme infantil, mas ela ia ser incinerada, ela ia ser queimada viva. E esse garoto aqui? Qual meio que ele sofre violência? Pelo ar. Ele é transportado pelo ar. Tem o cômico, tem o lúdico, mas é o ar. O diretor, ele tá colocando aqui 5 crianças, cada uma sendo sacrificada de uma forma: água, terra, fogo e ar. São os 4 elementos. No mundo divertido e fantástico de um bilionário excêntrico, que convida essas criancinhas. Vocês estão entendendo o que esse filme está querendo passar? O diretor quis passar isso. Não sei se foi uma denúncia ou se foi só diversão de ver as pessoas vendo isso aqui e não percebendo. Mas um homem convida para sua ilha algumas criancinhas com a promessa de que elas estão ganhando um prêmio de muita diversão. Ao longo disso, mostra cada uma sendo sacrificada por uma forma diferente. E a que sobra vira o discípulo dele, o tutor dele, esqueci o nome. Mas enfim, é muito curioso. Agora vocês revejam o filme parando para ver isso. Quando ele convida essas crianças para o mundo fantástico dele, a primeira sala que eles entram, primeiro, é uma sala cheia de escravos que ele trouxe de um país, não sei de onde, que trabalham em troca de comida. Tem o lúdico. São os Lumpa-Lumpa, mas tira o lúdico da história e analisa a narrativa. São pessoas que ele trouxe de um país latino-americano, não sei de onde, índios, que trabalham em troca de comida. Ele fala exatamente uma coisa que, se vocês pararem para prestar atenção, eu tô falando de detalhes são muito sutis. Eles falam assim, ele fala assim: bem-vindos ao meu mundo e tal, esse é o meu mundo fantástico. E já é estranho, né? Um bilionário falando com criancinhas assim. Por quê? Que eu saiba, bilionários não ganham sua riqueza convidando criancinhas para suas fábricas, mas a não ser no século XIX, que crianças trabalhavam também. Mas a primeira coisa que ele fala quando vai apresentar o mundo fantástico dele é: tudo aqui é comestível, inclusive eu. Mas isso seria canibalismo, o que é mal visto por diversas culturas. É muito sutil. Repara que ele não fala: isso seria canibalismo, é errado. É uma piada, é uma inserção de uma piada. Mas por que o roteirista colocou isso? E por que o diretor deu a ideia pro roteirista colocar isso? E por que esse jogo de palavras foi escolhido? Eu tô te perguntando. Será que... Ele não fala canibalismo é errado. Ele não põe uma inserção moral. Ele fala é mal visto. Isso muda todo o jogo de significação da palavra. Uma coisa é ser errado. É moralmente percebido por todas as pessoas. Ele fala é mal visto. Logo, é quem vê que percebe que é errado. Ele não se põe como alguém contra o canibalismo. E ele ainda dá a entender de que ele não é. E que é algo mal visto. É uma coisa normal, ela só é mal vista culturalmente, mas é relativo, é subjetivo, é mal visto. Você entende o que essa palavra quer significar? Ele poderia ter posto é errado, é abominável, é horrendo, é patético. Não, ele escolheu exatamente essa palavra, mal visto, dentre todas as outras. Ele quis esse significado. Faz sentido? Então, se vocês estão vendo que toda essa história ela tem um similar muito grande com a história de outro escândalo que deu recentemente e que todo mundo já esqueceu com a guerra no Irã, é muito curioso. Tanto o fato de um bilionário convidar crianças
pro seu mundinho fantástico, os pais acreditando, né, que isso é um prêmio. As crianças vão, cada uma vai sofrendo violência ao longo da narrativa. Se você tirar o elemento cômico, é isso. Uma sofre violência pela água, é afogado. A outra pela terra, pela comida. A outra pelo fogo, é incinerada no lixão. O outro pelo ar. Só sobra um. E ele faz essas inserções de traumas parentais, canibalismo e trabalho escravo. Então, assim, primeiro, isso aqui: fogo, água, terra e ar. Deixa eu redesenhar aqui. Fogo, água, terra e ar. Cada criança representa também um pecado, se vocês pararem para analisar. Uma é o orgulho, ela. Ele é a ira. Ela é a soberba. O outro garoto é a gula, que não tá aqui na foto. Só tem um que não representa nenhuma forma de vício, que seria esse, é a virtude. Ele é o único que sobra, é o único que não é sacrificado. Todos os 5 são sacrificados e o que sobra é ele. O que forma isso? Uma estrela de 5 pontos. Então, você vê que é muito simbólico. É muito simbólico o filme inteiro. E aí pode ser uma teoria idiota, mas analisando pela linguagem simbólica, tirando o lúdico, o risível, tirando o enredo em si, a alegoria, você analisar a narrativa, o jeito que ela é contada, o processo dinâmico da história, pela inteligência simbólica, você vai ver que tem muitos símbolos ali. E como isso é criado por pessoas, por diretores, por roteiristas, por produtores, eu não creio que seja coincidência. As pessoas pensaram nisso e queriam pôr ali. Então é isso. Esse foi o primeiro. E ao longo do que me der vontade que eu lembrar, eu vou fazendo de outras análises simbólicas assim, de elementos culturais. São os filmes. É isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.